Olá pessoal, sou o professor Nelson Adria e vou falar aqui um pouquinho sobre estratificação social. Estratificar é diferenciar. Sociedades estratificadas são sociedades desiguais, são sociedades que se diferenciam e essas diferenças elas podem estar ligadas a uma questão política, a uma questão profissional, a função dos indivíduos pode estar ligada a uma questão cultural, a uma questão, digamos assim, religiosa, porque falar de estratificação, né, a palavra estratificação que vem de extrato, extrato significa camada social, grupo social, casta social, classe social, né, estamentos sociais, né, são modelos que eles, de uma maneira geral, são desiguais. As sociedades humanas elas não apresentam modelos de igualdade. Existe uma formação, uma estrutura em que os indivíduos eles apresentam dentro de um modelo hierárquico desiguais. Tá? Então, dentro dessa desigualdade, esse modelo pode ser de caráter escravista, né? Onde os indivíduos literalmente podem ser considerados como uma propriedade nesse aspecto. Tá? Muitas vezes, quando se fala de trabalho escravo, né, hoje, na atualidade, é muito difícil falar de trabalho escravo porque você não tem um trabalho escravo na sua essência, na sua origem, que o indivíduo é uma propriedade. O que você tem muitas vezes são indivíduos numa condição precária, ruim. O que você tem muitas vezes é um indivíduo que está num cárcere privado, a gente pode considerar dessa maneira, e os termos que a gente pode entender, quer dizer, o termo mais correto é trabalho análogo à escravidão, é mais ou menos nesse sentido. Então, do ponto de vista jurídico, você não tem, na verdade, um trabalho escravo, mas você tem um cárcere privado, que é um crime hediondo. Tá? Então nós temos modelos desiguais. Quando se fala, por exemplo, da estrutura de castas, por exemplo, é uma estrutura fechada, milenar, conservadora, patriarcal, onde o indivíduo, o homem, é visto como o indivíduo mais importante. Quando se fala de casta, é comum de falar muito da sociedade indiana, né, que ainda apresenta esse modelo. Mas é importante frisar, gente, que a sociedade indiana é uma sociedade ligada à modernidade, à globalização. Quer dizer, o Estado indiano, hoje, na atualidade, é laico, estamos falando de um país em desenvolvimento, que tem uma série de mazelas sociais, mas que adotou o modelo, a estrutura de classe capitalista, industrial, é um país em ascensão do ponto de vista econômico. Só que por debaixo de tudo isso, você ainda tem um modelo tradicional muito antigo, né, conservador, que é ligado à religião hindu, que é uma religião que parte de um modelo politeísta de vários deuses, né? E esse modelo politeísta entende que os indivíduos estão classificados em castas, em grupos, né? E esses grupos eles devem ser fechados, e nessa ideia de ser fechado existe um conceito muito importante que é denominado de endogamia. A endogamia é uma regra religiosa, cultural deles, dos hindus, de que o indivíduo de uma casta só pode se envolver com o indivíduo da mesma casta. É muito nesse sentido. Então, quando se fala, por exemplo, na ideia de castas, hoje, na atualidade, é um modelo que na sociedade indiana é muito, por exemplo, nas áreas periféricas, você ainda encontra isso. É muito, por exemplo, na área rural, porque nos grandes centros, como Nova Delhi, Calcutá, praticamente você não tem mais esse modelo. Né? É mencionar que a estrutura de casta ela é milenar, ela é antiga. Boa parte das sociedades antigas elas se constituíram a partir de modelos de castas fechados, né? Indivíduos dentro do seu grupo. Por exemplo, uma sociedade como a sociedade egípcia antiga, você tinha o quê? As castas de sacerdotes, as castas de nobres, as castas de escravos. Então, era muito bem classificado esse modelo. Então, pensar um pouco nos modelos de casta é falar de 5.000 anos de existência ou até mais. Quer dizer, aonde então você tem um modelo que é de caráter cultural. O indivíduo está ali por uma ideia de hereditariedade. O indivíduo ele pertence a uma casta porque o seu pai pertencia àquela casta. E as castas estão ligadas muito à ideia de funções. Existem funções de caráter sacerdotal, que são as mais valorizadas, e funções de atividades manuais, né? Atividades manuais que são as menos valorizadas. E até mesmo aqueles que não têm castas, como é o caso, por exemplo, dos intocáveis, né? Grupos que não fazem parte de um modelo religioso. Então a gente pode também considerar dessa maneira.